Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele. Sim, o carro do ano 2026, eleito pela revista Auto Esporte, o novíssimo Renault Boreal, aqui na versão Iconic, a topo de linha, neste belo azul Mercure. Sim, um carro que foi ovacionado por público e crítica, chega para os nossos testes tanto na cidade, quanto na estrada, quanto em convivência, quanto em tecnologia, para você saber tudo, absolutamente tudo dele e, claro, se ele é melhor ou não do que seus rivais meio-médios. Nesse vídeo eu também vou te contar tudo que tem nas três versões, desde a de entrada de R$180 mil até essa topo de linha de 215 mil, o quanto ele anda, o quanto ele bebe e o que tem nessa plataforma que gerou uma certa polêmica aqui no Brasil e também, claro, porque ele ainda não decolou em vendas, hein? Mas tudo isso só depois da vinheta com eles, George Hadi, Nadia Comaneci, Vlad Drácula, O Conde, Banda Ozone, Numa e você, Jorge Pompidou Delarco, artista, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber do novíssimo Renault Boreal, eu preciso te contar que você encontra para fazer um test drive em todas as três versões, com as melhores condições de pagamento, com os melhores serviços e as melhores ofertas em Renault, com os meus amigos do Grupo Sinal. Sim, tem todos os endereços da Renault Sinal aqui na descrição do vídeo, tem QR Code na tela e tem de tudo para você saber, inclusive telefone, como você faz para colocar o carro do ano na sua garagem. Não tem nada mais interessante em Renault do que você conhecer os serviços de atendimento da Renault Sinal. Aliás, já tem link também na descrição para você clicar. Você que está vendo na televisão, pega o seu celular, abre esse vídeo, vai lá na descrição e já saiba tudo sobre como comprar o seu Renault Boreal. E também dá para saber muito mais sobre o Grupo Sinal no Instagram, @Grupo Sinal, e todas as novidades que você merece saber sobre Boreal e até sobre algumas facilitações de compra. Você sabe que na época do lançamento teve até bônus de R$10 mil extras no seu seminovo na troca, né? Então, clica aqui e já se informa, ou obviamente, pega o QR Code na tela e já fique sabendo de tudo. Pensou Renault? Pensou Grupo Sinal, claro. Agora, deixa eu te contar uma historinha sobre como esse carro foi construído. A Renault do Brasil insiste em dizer que não, mas não faltam literaturas, informações e reportagens que dizem que sim. Esta plataforma do Renault Boreal é a mesma do Dacia Bigster. Pois é, e não teria problema nenhum em revelar isso. Contudo, porém, entretanto, aqui no Brasil ela é chamada de RGMP, ou Renault Group Modular Platform, enquanto lá na Europa essa mesma plataforma é chamada de CMFB, ou seja, Common Modular Frame para carros de tamanho B, que não é de big, é meio compacto que pode virar um meio médio, como realmente aconteceu aqui. Mas ela é dividida em duas partes. A High Specifications, que está em carros como, por exemplo, o Nissan Kicks, sim, a aliança Renault, Nissan, Dacia e Mitsubishi, faz com que se popularize essas plataformas modulares. E a Low Specifications, que nada mais é do que esta plataforma, a mesma do Renault Dacia Bigster, que é vendido na Europa, aliás, com bastante sucesso. Bom, a LS ou Low Specs está em carros, digamos, um pouco mais empobrecidos, como por exemplo o Bigster, a terceira geração do Renault Duster e também de Dacia Sandero lá na Europa. Mas isso não faz com que você ande no carro e ache que ele é o pior do que um Nissan Kicks, como eu vou te demonstrar no decorrer do vídeo. Agora, eu só não entendi porque eles não assumiram isso e continuam insistindo que mesmo ele tendo o mesmo entre-eixos, a mesma largura e praticamente o mesmo tamanho, ele não seja uma versão tropical do novíssimo Dacia Bigster, que também é um belo carro. Solta a foto aí, Delarco. Falando em beleza, vamos contemplar este design simplesmente arrebatador. Mais do que inaugurar e estrear a chegada da Renault nesse segmento de SUVs médios com os dois pés, sem polêmicas de chinelo,
a Renault traz uma gratíssima surpresa em design, porque não dá para olhar para o Boreal e passar batido e falar, não, normal isso aí, eu já tinha visto. Mentiroso! Não tem como você ter visto nada parecido com isso, a não ser que você consiga enxergar alguma semelhança dele, como por exemplo o novo Hyundai Tucson, que nem perto daqui passou. Este capô com um duplo domo, a aplicação de black piano em algumas partes, ou preto brilhante, para você que não gosta de anglicismos, ficou muito, mas muito bom. E essa cor azul mercúrio também dá uma realçada nesse desejo de ser diferente, né? A grade também é muito legal e ela vem pintada da cor do carro, como está aqui neste azul, em todas as versões, desde a Evolution, passando pela Tecno e chegando na Iconic. A única diferença que você vai ter é que na versão Evolution, que é a de base, não vai ter esses dois LEDs aqui e também não vai ter os canhões projetores no farol de LED. De resto, é tudo muito parecido. Aliás, também não vai ter o pacote ADAS completo com 24 sensores. Nas duas versões de entrada, ele tem o pacote ADAS apenas com 13 sensores. Aqui também temos câmera 360, mas como eu sempre falo para você, eu gosto bastante de dianteiras que têm diversas superfícies. Quando você olha uma por uma e tenta juntar como num quebra-cabeça, fica parecendo meio o baile do lambari rosa, para não cometer nenhuma injúria com ninguém. Contudo, porém, entretanto, tudo aqui meio que se conversa, né? Você tem uma horizontalidade da grade, com uma horizontalidade aqui na lateral também. Aqui já tentam deixar a coisa mais vertical, ainda que aqui embaixo também tenhamos linhas bem horizontais. E marca-se muito o estilo da frente um pouco mais robusto, um pouco mais beiçuda, com esse spoiler prateado aqui. Aqui também temos faróis de neblina em LED e o novo logo da Renault, que ficou bem grande aqui na frente, né? Com isso, eles não economizaram. E sim, isso aqui é a coisa mais personalista que você vai ver na Renault até a chegada da picape na Yagra. Em medidas, bom, são 1,84 m, 1,84 m de largura. E se você for comparar, é mais largo do que um Jeep Compass que tem 1,82 m e também um Toyota Corolla Cross que tem 1,82,5 m. Mas é bem mais estreito do que o grande rival desse carro para mim, que é o Ford Territory. Afinal, na versão topo de linha, ele tem o mesmo preço praticamente de um Ford Territory, muda por R$10. E o Territory tem 9 centímetros a mais na largura, com 1,93 m. Outro carro que pode ser considerado um rival, e vai ser um rival dele nas vendas, é o Caoa Chery Tiggo 8, com 7 lugares e que tem uma largura de nada menos do que 1,86 m. Ou seja, o Boreal está no meio do caminho entre Compass e Corolla Cross e Ford Territory. Vamos continuar com essas comparações e o que você vai encontrar nessa versão e não nas outras ali do lado. Aqui na lateral também tem um show de personalidade e, repetindo, eu gosto muito de carros que têm bastante vincos e bastante superfícies e isso não falta para o Renault Boreal. Começando já pelo paralama aqui, a caixa de roda tem um sobressalto aqui. Esse vinco está muito bem marcado nessa parte e ainda temos mais superfícies aqui embaixo. E me pega muito também no quesito design você trabalhar bem a coluna C, justamente porque isso que vai trazer um pouco mais de personalidade num SUV, que nada mais é hoje em dia do que uma tentativa de fazer um Jeep com carinha de perua e elevá-lo um pouco do solo. Quando você consegue trabalhar melhor essa parte, você ganha os olhares de mais gente, não parecendo um carro igualzinho a qualquer outro. A maçaneta aqui também é um charme, né? Eu gostei bastante. Eu acho bem interessante e também ajuda na aerodinâmica do carro, ainda que ele não tenha as maçanetas shaved. Afinal, não há nenhuma eletrificação aqui. É um SUV, digamos assim, que traz mais novidades que você pode ver do que você pode sentir. Mas daqui a pouco eu conto isso para você quando estiver dirigindo. Ele tem 22 graus de ângulo de entrada, 26 graus de ângulo de saída, bons ângulos, não raspa em qualquer lugar, e 21,2 centímetros de altura do solo. Essas rodas de 19 são exclusivas dessa versão Iconic. Se você for na versão Evolution e na Tecno, é a mesma roda de aro 18, não a mesma que essa. Essas duas versões têm a mesma roda. Na versão Evolution ela é um pouquinho mais clara e na versão Tecno ela é pintada
pintada de preto. Bom, suspensão, tudo igual, né? Temos McPherson aqui na frente e eixo de torção na traseira. Ele, junto com o Corolla Cross, são os únicos SUVs dessa categoria que não trazem suspensão independente no eixo traseiro. Já estou aqui deixando a minha contribuição aos meus fanatiquíssimos por técnica. Bom, vamos para as medidas. Ele tem 4,55 de comprimento. Isso não importa tanto para você. O que vai importar é a medida entre eixos de 2,70 metros, que é 7 centímetros maior que de um Jeep Compass, 6 centímetros maior do que de um Corolla Cross. Mas é 1 centímetro menor do que você tem num Caoa Chery Tiggo 8, lembrando que com 2,71 ele consegue ter 7 lugares, e aqui com 2,70 você só tem 5 lugares. Você vê como esse carro é espaçoso por dentro. E 2 centímetros a menos do que tem num Ford Territory, como eu já te disse que para mim é o grande rival desse carro aqui. Bom, agora vamos dar uma olhadinha ali na traseira, porque eles também capricharam demais, como você já viu por aí. E vamos fazer a comparação de espaço do porta-malas, que eu sei que você que quer um SUV para sua família tá louco para saber. Ah, sim, as câmeras 360, tem câmera lá na frente e aqui debaixo do retrovisor, claro. Mas antes de falarmos desta belíssima traseira, eu preciso fazer uma parte especial, um capítulo para uma crítica que eu ouvi de um seguidor e fui pesquisar. Ele me disse, eu quero ver achar no mercado de reposição pneus dessa medida aí, 20555 aro 19. E não é que é difícil mesmo? Rapaz, você acha muito 20555 aro 17, você acha até aro 16, aro 18, mas aro 19 é bem difícil de você encontrar em qualquer um desses sites, tipo Pneu Store, Só Pneus, enfim, todos esses aftermarket, né? E realmente pode ser que você tenha problemas com isso. Eu achei até mais fácil pneus de medida 215/35 aro 19, mas perfil 55 com largura 205 foi bem difícil. É muito mais fácil você encontrar, por exemplo, os pneus da versão Tecno e também da Evolution, que tem aro 18 e usam pneus 225/50 aro 18. Só para deixar isso registrado. Agora, vamos dar uma olhadinha ali, porque essa aqui tirou 10 na Escola Sargenteri de traseiras. Ainda que franceses e romenos não tenham assim tantas inspirações públicas em parques, praças e piscinas para venerar traseiras bem construídas, eles devem ter Globosat lá e assistem um pouco do nosso carnaval, porque eu vou te dizer, haja inspiração para fazer glúteos tão bonitinhos. Nossa senhora, ficou muito bom mesmo, sem cair na tentação chinesa e alemã de juntar as duas partes da lanterna. Ficou uma coisa muito bonita. E, como eu sempre digo, essas superfícies me agradam bastante. E o que não faltam aqui são superfícies que fazem uma sombra aqui na lataria e deixam a lanterna como se tivesse sido encaixada por algum ser divino. Aqui no para-choque também. Eles fizeram algo muito interessante sem também cair na tentação de fazerem saídas de escape falsa. Também gosto do para-choque longe da tampa, algo que vem me incomodando em diversos carros, especialmente chineses. Por quê? Não que o design me desagrade, mas na convivência a reparabilidade fica comprometida porque é mais fácil você trocar plástico do que trocar lata, né, querido? Bom, aqui temos uma tampa elétrica, salvo engano, isso está disponível tanto na versão Iconic quanto na versão Tecno, na versão Evolution, não. E temos sim uma cortininha aqui, algo também que vem me irritando um pouco em alguns carros que não vem com essa proteção, para você evitar que os curiosos fiquem olhando o que você traz no porta-malas. Bom, se eu tirar nossa malinha de jornalista pesco, chesco, pesco. E temos nada menos do que 522 litros aqui. É mais que os 410 do Compass, é mais que os 449 do Territory, é mais do que os 440 de Corolla Cross. Mas não é mais do que os 889 que você tem num Tiggo 8 com 5 lugares, sim. Bom, uma outra coisa é que temos mais um espacinho aqui por baixo. Você pode levar coisas que você não quer que fique rolando ali. E temos sim step. E temos sim pintura desta parte interna.
Vamos ver se os outros franceses, como por exemplo os da Citroën, aprendem com isso. Tudo bem, é um pneu fininho, daquele de uso rápido, só para você não ficar na mão na estrada. Mas no Brasil, isso aqui muda a vida e a segurança de quem vai viajar. Bom, eu gostei da disposição, ainda que seja em duas partes aqui, não tive tanta dificuldade e você pode baixar os bancos com toque nestas duas travas aqui ao lado, eles rebatem automaticamente. Outra coisa que ajuda bastante se você vai usar isso aqui como um furgão. Na verdade, se você usar mais de 5 vezes por ano, é melhor você comprar direto um furgão. Não precisa ficar com um carro de 5 lugares, não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhadinha agora lá debaixo do capô, porque eu tenho números interessantes de desempenho e consumo. Uns muito bons e outros nem tanto. Perto do ruim. Bom, vamos lá. Falando em carnaval, falar. O verão veio para trabalhar esse ano. Meu Deus, que calor. Bom, deixa eu abrir aqui o porta-malas, ó. O porta-motor, olha aí, os sindicatos já estão, ó. Ouço a queima de fogos por termos manta acústica, parecendo um travesseirinho da NASA e também 2 amortecedorzinhos no capô. Isso é sinal de respeito, mas os detratores dirão que isso é coisa de carro que fica muito tempo com o capô aberto, maldosos, porque aqui está o Horse, o HR13, o 1.3 turbo que você já viu em outras feitas em alguns Mercedes-Benz, também no Duster e na Oroch. E agora ele está aqui um pouco mais avançado para atender às emissões do Proconv L8. Tem 163 cavalos com etanol, 156 cavalos com gasolina. Ele é mais potente, por exemplo, do que o Territory? É. Que o Taos? É. Que o Compass? Não. Que o Corolla? Também não. Que o Tiggo 8? Menos ainda. Pois é. Está no meio do caminho. Contudo, porém, entretanto, com um pouco mais de 1.520 quilos de peso, ele gerando 163 cavalos com etanol, 152 com gasolina e 27,5 kgfm de torque a apenas 1.750 RPM, mostrou um desempenho bem perto do que eu acho bom. Por quê? Porque nessa faixa de preço, nessa categoria, é raro que o carro faça de 0 a 100 em menos de 10 segundos ou mais próximo dos 9 do que dos 11. E ele conseguiu, mesmo com este calor amazônico que faz aqui no sudeste brasileiro neste verão, e também com gasolina, como eu o testei. Segundo o meu equipamento V-Box, ele foi de 0 a 100 em 9,7 segundos, tempo próximo de Compass, um pouco mais rápido do que o Corolla Cross, bem mais rápido que o Territory e só mais lento do que Taos e Tiggo 8. Em consumo, tivemos um embate. Na verdade, em alguns trechos com velocidade abaixo de 20 km por hora média, como é o normal em dezembro, Natal, aqui na Grande Selva de Pedra, eu não cheguei a fazer 7 km por litro. Mas, no meu teste, com aquele mesmo percurso de todos os outros carros, com gasolina, ele chegou a fazer 7,9, também conhecido como 8 km por litro na cidade. E na estrada, bateu 14,1, ou seja, uma diferença bem grande entre o consumo de cidade, com média de até 25 km por hora, e o de estrada, com média de 110 km por hora. Não me incomodou tanto assim o consumo em estrada. Olha uma joaninha. E é verde. E não ganhou nada esse ano. Que delícia. Quer dizer, o ano passado, você deve estar vendo isso aqui em 2026. Bom, de toda forma, na cidade me irritou um pouco, especialmente num tráfego um pouco mais pesado. O consumo não foi legal. Lembrando que ele tem um câmbio de dupla embreagem, com a embreagem ali arrefecida e banhada em óleo. Para você ficar tranquilo, não é um power shift. E também vou te falar, hoje em dia, esses câmbios de dupla embreagem, mesmo a seco, não são mais tão problemáticos quanto sempre foram, especialmente aqueles DSG que davam problema na mecatrônica e os power shift. Esses de hoje em dia, Hyundai, Kia, esse aqui, é tudo câmbio que você pode ficar tranquilo. Mas o que tem de gente falando besteira na internet, né, querido? É duro. Vamos dar uma olhadinha ali no banco traseiro para ver como ele acomoda esse animal de grande porte sentado atrás de si mesmo. E lembrando, sim, temos freio a disco na frente
e também na traseira. E como num passe de mágica, arzinho ligado, carro ligado, porque obviamente dá 35 graus aqui. Bom, aqui você tem praticamente um assoalho plano quando você junta os bancos rebatidos junto com o assoalho aqui do porta-malas. Não chega a ser um Magic City que tanta gente gosta, mas tá bom. Aqui, fechamos, aqui, fechamos, esquecemos o guardanapo aqui. Vamos dar uma olhadinha em como este animalzinho de grandíssimo porte fica aqui atrás. Você já tinha visto no vídeo de lançamento, mas se não viu, saiba, sim, estamos plenamente confortáveis. Tudo bem, poderia ser um pouquinho mais baixo esse assento, mas nada que faça com que eu jogue tudo isso fora, né? Acabamentinho aqui. Você que reclama veementemente, acha uma falta de respeito não ter um soft touch, saiba que aqui não tem. É mais ou menos um material emborrachado, mais ou menos como a gente vê no Volkswagen Terra. Pois é. 2 dos pleiteantes ao carro do ano, com soluções bem parecidas nessa pintura meio emborrachada da parte plástica. Deixa eu mostrar mais coisas para você aqui. Isso aqui é interessante também. Já eu mostro. Bom, tem gente reclamando da minha geringonça, falando que eu tenho que usar o celular para filmar sem ela. Eu prefiro com ela. Aqui temos saidinhas de ar, graças a Deus, diante deste calor que faz, e 2 saidinhas USB-C. Pois é, nada de USB-A mais. Enfim, alguém se ligou nesta parada. Vou mostrar a porta aqui para você. Detalhezinho aqui também com plástico, mais plástico com material também que é igual ao que está aqui em cima. Conforme vai ficando mais quente, vai ficando mais adstringente. E aqui, sim, para você encostar o braço, temos um corinho. E aqui temos um preto brilhante na maçaneta. Muita gente vai reclamar, que fala que pega o anel aqui, enfim. Cuidado com o seu anel. Aqui nós temos um lugar para você colocar celular, mais um porta-objetos aqui, e aqui um porta alguma coisa, revistas, enfim. E aqui temos os bancos gentilmente forrados com couro, muito bem feito, essa parte de color and trim. Quer dizer, de color nem tanto. Esse carro tem esse interior azul. Eu não sou muito chegado. Você entra, parece que você entrou no bolso de uma Levi's. Pode ser que ele sofra também alguma rejeição, assim como aconteceu, por exemplo, com o Ford Territory, que até chegar na linha 2026 só tinha interior neste azul. Não sei por que eles fazem isso. Nas versões mais baratas você tem como colocar o interior todo preto. Pode ser que isso esteja pegando, porque até ele foi lançado no final de setembro, comecinho de outubro, entre outubro e setembro ele não passou de 800 unidades vendidas. 800 unidades é pouco. O primeiro mês cheio dele, que foi novembro, aguardando obviamente uma demanda reprimida pelo carro, foram 586 carros vendidos. Vendeu menos do que o Mitsubishi Eclipse Cross. E sabemos todos que a Renault tem muito mais concessionárias, não é mesmo? Pois é. Esse teto panorâmico é de série. Aqui a gente tem uma telinha bem fininha, mas eu não sinto o calor vindo de lá. Então, assim, uma proteção é melhor do que não ter. E gosto desse interior escurecido. Temos airbags de cortina, laterais e dianteiros. Cara, bom espaço aqui. O banco tá o mais baixo possível aqui. Meu pé fica muito bem acomodado aqui embaixo. Deixa eu te contar também como que são divididas as versões do carro, para você entender os níveis de equipamentos. Peguei aqui uma reportagem dos meus amigos da Auto Esporte. Até ver que a internet aqui é péssima. Grande Vivo. 2 horas depois, tá aqui a lista de equipamentos. Reportagem de quem aqui, para eu não cometer nenhuma injustiça? Da minha amiga Jade Peroni não,
Peroni, corintianíssima, de 4 costados. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Yuri Alberto? Oi, boa noite. Um abraço pra nação vascaína. Bom, como é que vai ser, hein, meu, a Supercopa? O Palmeiras vai ter que torcer, o Palmeiras vai ter que torcer pro Flamengo e o vascaíno vai ter que torcer pro Corinthians, mesmo depois de tamanhas surras. Bom, Renault Boreal Tecno. Não, vamos começar com o Evolution aqui. Rodas de aro 18, faróis full LED, lanternas com luzes dinâmicas. Você viu a setinha ali atrás? Aliás, não falei ali atrás, mas você sabe que não é do meu agrado ter as luzes de ré ali embaixo, podendo ser abalroadas por qualquer coisa e aumentar o seu custo de reparo. 4 portas USB, 2 lá na frente, 2 aqui atrás também. Saída de ar traseira, volante com ajuste de altura e profundidade, pedal shift com bancos, pedal shifters, freio de estacionamento eletrônico, bancos com acabamento premium na cor preta, então a versão de entrada não tem este azul, multimídia de 10 polegadas com conexão para Android Auto e Apple CarPlay, sem o sistema Google, banco traseiro bipartido, isso não deveria estar nem na questão, né? Sistema de som Arcamis com 6 alto-falantes. Aqui a gente tem um Harman Kardon, pois é, baita som, hein? Chave presencial do tipo cartão, já vou mostrar para você. Pacoteadas de auxílio ao motorista com 13 sistemas, esse aqui tem mais de 20, 6 airbags. E com opcional para a carroceria Evolution, a carroceria Biton, ou seja, uma cor de saia e outra cor de blusa, ou uma cor de roupa, outra de boné, você que sabe. Na Tecno você coloca rodas de liga leve que são iguais às da Evolution, mas pintadas de preto, as barras longitudinais do teto, perdão, faróis de neblina, que não tem na versão de entrada, painel de instrumentos digital com 10 polegadas, então o painel de instrumentos desse jeitinho que a gente tem aqui não tem lá na versão de entrada. Google Built-in é o sistema completo que está aqui no Iconic, que é painel de instrumentos mais central multimídia com o sistema Google, iluminação ambiente com 48 cores, banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico e lombar e pacoteadas de auxílio ao motorista com 19 sistemas, ainda não é o mais completo, e com opcional o teto solar panorâmico. Nessa versão Iconic, todos os itens da versão Tecno, mais as rodas de 19, o teto solar panorâmico de série, carroceria Biton de série, na verdade Biton só o teto em preto, bancos dianteiros com funções de massagem e memória para o motorista, sistema de som Harman Kardon com 10 alto-falantes, ou seja, na versão Tecno ainda é o som Arcamis, bancos e painéis com acabamento premium azul. Dá para pôr um preto, premium preto. Tampa do porta-malas elétrica com função hands-free, ou seja, chegou lá, deu um chutinho embaixo, vai subir. Ou eu falei que na versão Tecno poderia ter, não tem, é só nessa versão Iconic. E o pacoteadas com 24 sistemas, essa é a diferença. Bom, basicamente é isso. Vamos lá na frente para eu te contar algumas coisinhas, curiosidades, algo que eu gostei e algo que eu não gostei. Venha! Opa! Barulheira do ar, né? Aí estão me ligando aqui. Não? Não. Bom, pela fechada de porta e pela abrida de porta, dá pra perceber que não tem nada a ver com aquela plataforma B0, né? Pois é. Baixar um pouquinho aqui o modo tufão, mas é o único jeito, cara. Tá 37 graus aqui agora. Santa Mãe Poderosa! Ó, que tetão. Famoso tetão. Tetão. Vamos deixar fechado pra gente não queimar muito este cabelo tipo Noronha, daqueles que você olha por cima e vê o fundo. Bom, eu demorei um pouco para me encontrar na posição de dirigir ideal aqui com o Boreal, porque eu achei esse espaço um pouco estreito para este animal de grande porte, de mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Mas, caso você seja um pouquinho menor, talvez não tenha problema, só com o pedal do acelerador que fica muito à direita, enquanto esse console fica aqui encostado na sua perna
a viagem inteira. Bom, temos regulagem de distância do volante e de altura. Não é muito ampla, mas tá bom. Aqui sim temos soft touch e aqui em cima também. E o sistemaço de som Harman Kardon, que temos que dizer que é algo sui generis nesta categoria. Nenhum outro carro possui isso, oferece isso para você. Aqui, muito bem feito também, tudo isso aqui muito bem projetado, muito bem desenhado. Temos teclas, temos tudo à mão. Aqui, o lugar do farol onde deve ser. Bom, deixa eu mostrar aqui um pouco mais próximo com a nossa giringa, que aqui está. Aqui, ó, a chave de seta corretamente colocada aqui. Ainda que você tenha um sistema do Google aqui, não precisa acender o farol pela central multimídia, tá? Agora que a Renault e a Geely estão juntas, vamos ver se eles conseguem convencer os chineses de que isso não precisa. Aqui nós temos sistema para você ligar o My Safety Personal, que são as assistências à condução, desligar o controle de tração e estabilidade. Aqui você aumenta ou diminui, vamos foco, a altura do facho, coloca mais para cima ou mais para baixo. E aqui você liga ou desliga o sistema Start-Stop. Aqui, freio de mão eletrônico, Auto Hold e para abrir o porta-malas. Volantinho bacana, tá? Bacana o volante, base achatada e a parte superior achatada também, embaixo e em cima. O volante é igual em todas as versões, só os botões que mudam um pouco. Bom, aqui a gente tem painel de instrumentos com contagiros, rádio, monitor eco, aqui a distância percorrida. E aqui esse consumo não vale, né? Porque o carro ficou ligado parado aqui pelo menos uns 20, 25 minutos para resfriar. Esse painel de instrumentos junto com a central multimídia é legal, mas esse buraco aqui poderia ser preenchido, né? A Kia fez um negócio muito legal, colocou nessa parte aqui, que é o espaço entre o painel digital e a central multimídia, um monitorzinho para o ar-condicionado. Eu achei que ficou bom. Aqui as teclas para o ar-condicionado, todas as funções, pisca-alerta aqui. Temos carregador de celular por indução, aqui a manopla do câmbio, Neiva do céu. E aqui os modos de condução, Comfort, Eco, é Eco esse? Eco, né? Eco, Personal, Smart Eco, Sport e Comfort de novo. Aqui no Smart ele vai adaptando tudo, né? Vai vendo qual a melhor condição para você andar. E aqui é o parque. Quando você coloca aqui em D, ele se apaga. E sim, o carro sai sem que você esteja com o cinto. Vou apertar aqui de novo isso. Aqui temos um porta-copos barra-latas e aqui está a chave. Cartão da Renault. Me incomoda um pouco que você não conseguir colocar um chaveiro nela, né? Muito bom para perder e não dá para pendurar em lugar nenhum. Você que tem cachorro como eu, pode ser que você largue em algum lugar e o seu cachorro pegue esta chave cartão. Tome cuidado. Aqui você também consegue fechar. Aqui temos mais um porta-objetos. Lembrando também que esse carregador de celular por indução, ele tem uma refrigeração com um ar-condicionado aqui. Vamos para as funções aqui. Multisense Smart, câmera 360, Bird View. Tem câmera 360, tem que ter o Bird View. My Driving, aqui ele não está marcando nada porque ele está contando a partir do momento que eu ligo. Score Echo, assistentes de condução, aviso de ponto cego, frenagem ativa, antecipação do alerta, a distância entre os veículos e todos os sistemas todos os sensores de estacionamento ligados aqui, alerta de tráfego traseiro, saída segura de ocupante, enfim, o sistema mais completo que você pode ter aqui. Massagem ativada, é uma bela de uma massagem, não chega a ser tão boa quanto no Geely, mas há esta massagem. Posição de condução, salvar, você pode salvar
aqui, e cada vez que você mexe, ele te pergunta se você quer salvar a nova posição. Acesso, boa-vinda, limpadores, interior, volume de seta médio, você pode deixar mais baixo o volume da seta, mais baixo, médio ou alto. Pressão dos pneus, para você redefinir, enfim. Mais alguns ajustes, som, rede, internet, Bluetooth, privacidade. O carro tem internet dele, tá? Estacionamento mãos livres, aqui ele vai fazer o Park Assist, que tanta gente tanto gosta, porque comprou a carta. O que eu ia mostrar aqui? Mais alguns ajustes, não, da internet, né? Aqui, ó, botou aqui a Avenida Paulista, número 1000. Falha na conexão. Avenida Paulista, número 1000. Falo pra você que a internet aqui é terrível. Iniciar. Pronto, igual você tem no seu smartphone. Eu sou um daqueles Google users, eu não uso Waze. Acho que melhor. Estamos a 50 quilômetros, local mais alto da cidade de São Paulo. Quer dizer, tirando o Pico do Jaraguá, né? Aqui as rádios, telefonia e os aplicativos que você já vai poder ter junto com o carro e os do carro. Play Store, Android Auto, Apple CarPlay, Agenda, Amazon Music, Canal Plus, Google Assistente, Google Maps, Google Notícias, HBO Max, Radio France, oh, chérie, Telefrance One Plus, não sei se é Telefrance, tô brincando, o Waze, para você que gosta de Waze, e o Nextory. É isso, muito bem feito, resolução bacana, você pode aumentar ou diminuir aqui a luminosidade, o som, na verdade, né? Aqui em cima, ou pode deixar a tela em reserva, a tela em limpeza, em espera. Muito bacana, e os termômetros já marcam 39 graus aqui na selva de pedra. Na verdade, eu tô numa parte ainda bem mais arborizada, fico imaginando como é que tá a temperatura na 25 de março. Aqui, soft touch, aqui uma outra textura e aqui uma outra textura. Mais um ótimo trabalho de color and trim. Como eu te disse, aqui sim temos um soft touch. Deixa eu diminuir aqui. Vou mostrar pra você o que é agradável e o que não é. Bom, temos pedal shifters no volante. Isso nós vamos ver como funciona a partir de agora, que nós vamos pegar um pouco de cidade e um pouquinho de estrada para você entender o que você vai encontrar quando fizer um test drive com o novo Boreal. Lembrando, retrovisor eletrocrômico, né? Carros que custam entre 180 e 215 mil tem que ter retrovisor eletrocrômico. Desculpa a indignação se o seu carro não tem. Luzinha de leitura com touch. Tudo muito moderno, né, meu? Tudo muito bem feitinho. Tudo muito pensado. Mas e para andar? Será que ele mantém essa galhardia? Vamos dar uma olhada. Vem comigo, chuchu. Bom, vamos partir diretamente daqui do nosso quartelzinho generalíssimo. Deixa eu tirar esse microfone aqui, para que você não tenha problemas de som. Tirar aqui o cancelamento de ruído, para você ouvir tudo que se passa aqui. Vamos nessa. Olha que rápido. Ai, que rápido. Assim, as impressões são bem parecidas com aquelas que eu tive no primeiro test drive do carro que a gente fez lá pelas alamedas, ruas, estradas, nas proximidades de Campos do Jordão. Você sente um pouco menos numa situação de cidade. Essa coisa que me pegou um pouco de a plataforma parecer mesmo não ser tão refinada assim. Não estou dizendo que é pobre, não estou dizendo nada. Estou dizendo que dependendo do asfalto, dependendo do piso que você tá, você sente bastante uma trepidação. Bastante não, você sente uma trepidaçãozinha
no assoalho. Isso é típico de carros que são um pouco mais baratos. Mas qual que é o problema de o carro ser um pouco mais barato e oferecer mais? Porque o espaço interno que você tem aqui, você não vai ter em outros carros desse mesmo porte, tamanho, fabricados no Brasil, como esse carro é fabricado no Brasil. Ele também é maior, por exemplo, do que Corolla Cross e Jeep Compass. É que, na verdade, a concorrência é selvagem mesmo. O Territory é um baita carro, maior, mais espaçoso, anda menos, bebe mais, ok, mas para quem está pensando nesse porte de carro, entre os 5 lugares, ele, por incrível que pareça, é o mais refinado quando você anda. Compass também me parece um pouco mais refinado que esse carro. Esse carro, ele tem qualidades, óbvio. Por exemplo, suspensão. Vou passar aqui a 30 por hora na lombada. Você não tem aquela queda de roda que você tem, por exemplo, no Raval H6, que eu não andei no novo ainda, claro que isso não aconteceu, mas enfim. E outros carros também, até o próprio Territory, ainda que tenha uma suspensão macia, gostosa de andar, ele, numa situação dessa, não é tão bom, tão razoável quanto esse carro aqui. Uma outra coisa que, se você andar num carro e andar no outro, vai perceber é o que você sente no volante também. Outra coisa que dá um certo caminho para você perceber se uma plataforma é um pouco mais barata, é um pouco mais simples do que outra. Repetindo, a Renault garante que essa RGMP não tem nada a ver com não tem nada a ver não. Não é a mesma CMF-B Low Specs que está no Dacia ou Dacia Bigster. Mas é difícil a gente olhar e falar, não, tudo bem. Porque as literaturas mundo afora dizem que sim. Eu acredito na Renault e acredito nas literaturas mundo afora. Um dia que eu ver os dois frames sem carro, sem porta, sem teto, nada, e puder comparar, aí eu trago para você uma coisa um pouco mais profunda. Mas ainda acredito que sejam a mesma, só muda o nome. Porque andei no Kicks e achei que o Kicks é melhor isolado, se sente um pouco mais de silêncio, de rigidez aqui dentro. Tudo bem, ele tem um motor menor, mas ele tem um motor 1.0 3 cilindros, que você não sente tanto vibrações tanto no assoalho quanto no volante. E é isso que você sente aqui. Outra coisa, aí em benefício, é um carro que não demonstra ter o tamanho que tem. Vou dar uma pequena puxadinha aqui. Carro rápido, carro ágil e que em velocidades normais, né, até os 120 km por hora, não demonstra perda de fôlego. Esse motor 1.3 ficou muito bom, ficou muito bem calibrado, e o torque não sendo assim tão cedo, tipo 1250, 1500, ele sendo a 1750, ficou numa faixa bem interessante. E 27,5 de torque é bastante coisa, né? É o mesmo torque do Jeep Compass, por exemplo, e com um peso parecido, mas enfim, esse carro é maior, um pouquinho mais pesado, e os desempenhos são bem semelhantes. Se você gosta do desempenho do Jeep Compass, já pôde experimentar, vai gostar do que vai encontrar aqui. Muito porque também é um carro maior e também é um carro mais espaçoso. A visibilidade, tranquilo, retrovisor aqui os laterais também. Eu, quando olhei o carro, achei que esses retrovisores eram pequenos para ele, porque ele tem mesmo dá uma sensação de que o Boreal é um carro maior do que é, mas não, ficou bem a contento, é bem tranquilo andar com ele. E você não tem muitos problemas assim de ponto cego e tal. Eu gostei do carro nesse sentido. Outra coisa agradável é a direção, né? A direção bem suave, bem confortável. Num modo esporte a gente tem um pezinho extra, mas também nada assim, nossa, ficou radicalmente esportivo. Mais uma coisa que eu gostei, não é tão intrusivo e chato nessa coisa de manutenção em faixa. Ele até dá uma endurecidinha aqui no volante, mas ele não fica te proibindo de mudar de faixa se você não deu seta. Porque às vezes você tá na cidade aqui, né, meu? Tem uma pessoa manobrando ali, só quer entrar pra cá, e aí às vezes o carro fica... E é chato isso. Os carros chineses fazem isso muito mais. Para convivência e comodidade de cotidiano, de dia a dia, mais agradável
andar aqui, apesar que na maioria dos carros você também pode desligar isso, não é algo que seria proibitivo de você comprar, a não ser o que acontece no Dire X5, por exemplo, que é aquele leitor de placas de trânsito que você desliga quando você está andando e você, toda vez que liga o carro, tem que desligar de novo, porque ele fica te avisando dioturnamente. Se você tá aqui, ó, tem uma placa 30, mas essa rodovia aqui, essa estrada é 60. Ali tem uma placa 30 porque tem uma lombada. Você pode andar mais que 30. Você pode andar 60, tem um trecho 80. Ele vai ler aquela placa 30 e dane-se o que é a lei na estrada. Ele fica enchendo o saco. Isso aqui não acontece, ainda que ele me mostre aqui que a placa que ele leu foi 30. Ele não vai ficar me avisando o tempo todo. Troquei isso uma vez, nunca mais vai me avisar. Uma coisa que poderia ser melhor, eu achei, o controle de tração e estabilidade. Ele é bem permissivo num determinado momento e depois ele fica meio claudicante entre diminuir a força que você está fazendo ali para movimentar as rodas da frente e também o girar em falso. Então assim, ele permite, depois ele entra, então fica uma coisa meio que você fala, não é um negócio suave, não é um negócio que parece de última geração. É uma percepção que eu tive, de você às vezes dar pé, uma situação tá saindo parado, ou tá numa curva em subida, somente em cidade, né? O ESP fica um pouquinho perdido. Achei que o câmbio podia ser mais rápido também. Não é um incômodo, como acontece com depois dos relatórios de emissões terem que quem mede isso, quem desenvolve isso, teve que dobrar a atenção, principalmente na saída, né? Como alguns carros da Volkswagen, como o Volkswagen Terra, por exemplo. Aquilo é nítido que eles atrasaram um pouco o funcionamento da primeira marcha ali, do câmbio, o delayzinho que tem, ficou um delayzão para atender as emissões, especialmente para sair sair da imobilidade, e não chega a incomodar dessa maneira, mas tem um delayzinho e a troca poderia ser um pouquinho mais rápida. Você vê que tem não parece um duplo embreagem, não que seja incômodo, às vezes até para quem compra um carro com esse viés familiar, não ter as marchas trocadas assim tão rápido possa parecer mais confortável. Para mim, eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido, mas também acredito que esse delayzinho, que não é um delayzão, é um delay, quando você está em baixa velocidade e você dá pé, que aconteça também seja por causa de emissões para atender o Procon VL8, tanto que esse motor já teve a potência diminuída com relação ao que você tinha em Oroch e Duster 1.3 turbo e Captur também. Tinham mais potência do que tem aqui, especialmente por serem flex, né? Agora na gasolina aqui são 156 cavalos, ou seja, a potência é bem mais baixa do que era antes. Pedal shifters, funcionamento igual, não é o mais rápido do mundo, poderia ser um pouquinho mais rápido, mas está contente para a proposta do carro. É um carro correto, cara. Você pode não gostar da marca, ou pode gostar muito da marca, ou você pode estar meio ressabiado de entrar na marca, enfim. Isso aqui é o próximo caminho que a Renault vai ter. Você vai encontrar um conjunto parecido com esse no novo Duster que chega em breve, para preencher essa lacuna entre Kardian e Boreal, o Duster 3. Você vai ter esse conjunto, essa plataforma, algo muito parecido com isso, RGMP, também na picape Niagara, que vai ser uma concorrente de Fiat Toro. Coincidentemente, a Fiat Toro também tem um motor 1.3 turbo, como este aqui também. O que está acontecendo, amigo? Deixa eu passar ele aqui. Isso. Coincidentemente também tem isso, essa plataforma pode ser esticada até 3 metros de entre-eixos. A Toro tem 2,99, ou seja, a Renault no Brasil está indo no foco, na veia, no foco da dengue do que a Fiat faz e faz sucesso. Boreal no foco
do Compass, mas também com um jeitinho de tamanho e stance de Commander, ainda que não tenha os 7 lugares, mas não sei, não duvide que essa plataforma aqui possa ter também um SUV de 7 lugares, tipo um Gran Boreal, não sei, não duvide, porque ela pode ter esse entre-eixos esticado até 2,84 metros, por exemplo, quem sabe, e dá origem a uns 7 lugares, que também é outra categoria que cada vez mais vai tendo adeptos, seja do Commander, seja do Tiggo 8, e também um mercado que vai crescendo todo ano, e quem tem uma vez não abre mão mais desses 2 lugares extras. Eu vou pensar numa comparação para fazer para você, mas eu vou tirar para mim os 5 lugares mais confortável, mais familiar, mais legal de andar nessa faixa de preço, entre 180 mil, que é a versão Evolution, passando pelos 200 mil, que é a versão Tecno, e 215 mil, que é a versão Iconic, que eu tô aqui. O melhor desses carros é o Ford Territory, ponto. Mas, como ele vem de origem chinesa, não é montado nem fabricado no Brasil, vou deixar ele de fora dessa competição, mas saiba, a minha opinião é essa. Segundo ponto, comparações com o que a gente tem de fabricado aqui. Taos não é fabricado aqui, mas vamos lá. Mercosul, Compass e Corolla Cross, e Tiggo 8 também, fabricado no Brasil, ou pelo menos montado, mas é fabricado. Tá bom, tem manufatura aqui, é aqui segundo o que preconizam as regras. É essa comparação, porque também pode-se fazer uma comparação por preço com carros que têm outra capacidade, outra fonte de energia, outra maneira motriz. E aí, é aí que a porca torce o rabo. É aí que a vida dele fica um pouco mais complicada. Mas, em resumo, suspensão boa, direção boa, capacidade dinâmica legal. Poderia melhorar um pouco o barulho de vento, essa vibração que você tem e essas trepidações que você tem. Poderia ter uma plataforma um pouco mais isolada. Mas assim, muito parecido o jeito que anda, com um pouquinho mais de refinamento com o que se tem no Kardian. E, efetivamente, não é um carro ruim. E sim, grosso modo, mereceu ser eleito o carro do ano de 2025, numa safra que teve alguns lançamentos, uns de maior impacto, outros menos, mas se tratando da categoria e do quanto essa categoria se torna importante no mercado nacional, Boreal mereceu. Mas vamos lá, ele é uma evolução ou uma revolução? E o que você procura? Evoluções ou revoluções para colocar na sua vida? Vou fazer o retorno e já te respondo. Vai! À exceção do design, da entrada da marca em um segmento que nunca esteve e de soluções bem interessantes como o sistema Google já atrelado à central multimídia, o Renault Boreal não é exatamente uma revolução. Na verdade, ele é uma evolução do mais do mesmo que você já se acostumou em carros como Taos, Corolla Cross e também o Jeep Compass. E por que não dizer também do Caoa Chery Tiggo 8, que ainda tem a vantagem de ser mais barato e ter 7 lugares. Esse carro é melhor que um Jeep Compass? No conjunto, sim. Para dirigir, nem tanto. É melhor que um Corolla Cross? No conjunto, sim. Para dirigir, nem tanto. Com a vantagem que o Corolla tem uma versão híbrida, que ainda que eu ache muito fraquinha e pouco potente, muita gente gosta por causa da economia de combustível. Ele é melhor do que... Vamos lá. BYD Song Pro? Aí que as coisas se complicam, porque nesse segmento todo mundo está acostumado a ver cada vez mais revoluções, e elas não estão apenas em design, em multimídia, em conectividade, em espaço interno ou porta-malas. As pessoas querem um passo à frente na motorização, na eletrificação,
algo que o Renault Boreal não traz nem num horizonte assim muito próximo. Talvez daqui 2 anos a gente tenha algo próximo de um heavy ou um semi-híbrido mild hybrid. De toda forma, é uma excelente surpresa que ainda não pegou no breu, não chegou a tanta gente, você não vê tantos na rua, mas pode ser que as pessoas façam um test drive e descubram, desde que também não façam em nenhum outro SUV chinês híbrido. O Boreal é muito bom, mas escancara uma diferença cada vez maior entre os SUVs que temos aqui e o que recebemos de fora, especialmente da China, que tem o mesmo preço. E em breve vai ter um concorrente fogo amigo dentro dessa nova sua própria casa. A Geely chega em breve com a sua versão EMI, que nada mais é do que um SUV do porte do Boreal, com o espaço do Boreal, com a tecnologia do Boreal, um pouco acima até, fazendo 21 km por litro e sistema híbrido PHEV. Pode ser que as vendas do Boreal não decolem. E agora você já sabe por quê. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias e parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? E pensou em Boreal? Quer ainda um carro 100% a combustão, com bastante espaço, tecnologia avançada e também bastante conforto para sua família? Corre numa Renault Sinal, todos os endereços aqui na descrição e todos os telefones também, para você saber as versões disponíveis, endereços, enfim, tudo o que você tem que saber antes de comprar um carro, antes de fazer um test drive e antes de imaginar uma belezinha dessas na sua garagem, tá certo? Bom, agora vamos embora, vamos entrar no ar-condicionado de novo, que o calor tá demais. O que foi, Staginho? Eu falei. Ah, dos carros a combustão, qual que eu teria nessa faixa de preço? Ah, eu teria o Tiggo 8. Se você pode ter 2 lugares a mais pelo preço de 2 lugares a menos, tenha 2 lugares a mais, ué. E ele ainda anda mais e bebe igual. Tchau. Essa musiquinha, hein? 3, 2, 1. Valendo. Mas antes de passarmos aqui para analisar a traseira, eu preciso de fazer um adendo. Tomar no cu.